Como santificar o sexo? Bem, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4,5 que as coisas são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. No contexto fala de comida, mas também fala de casamento, ou seja, bom sexo, como boa comida, é projetado para cristãos que dão graças a Deus por ele. O projeto do Criador para a sexualidade humana só pode ser completo em realidades espirituais e por cristãos que honram a glória dele no presente. Como os casais cristãos santificam o sexo através da oração? Por meio da gratidão. A ação de graças é destronar um Deus e transformá-lo em um presente. Isso é verdade quando encontramos um equilíbrio saudável para o sexo na vida de casado. O sexo está começando a ter esse poder sobre nós, está começando a exercer uma força escravizadora e divina em nossa vida. E a ação de graças diz humildemente: sexo, você não é um Deus, você é um presente de Deus para mim. E eu deixarei Deus determinar como esse presente deve ser usado. E eu serei preenchido com humilde ação de graças por esse presente. E como o sexo é santificado pelas Escrituras? Da mesma forma, quando olhamos para a palavra de Deus e vemos, por exemplo, o Salmo 24, verso 1, que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O que é verdade em relação à comida, também é verdade em relação ao sexo. Nós os impedimos de ter controle indevido ou de ter um lugar indevido em nossas vidas quando nós nos submetemos à palavra, particularmente aqueles textos que geram agradecimentos em nós por esses presentes, pela palavra e pela oração. Por aquilo que a Bíblia diz e crermos nisso, e orando, agradecendo ao Criador, nós fazemos o quê? Nós destronamos o sexo de Deus, ele não é mais um Deus, e ele se torna apenas um presente, que é de fato que ele é um presente de Deus para nós. É interessante que a palavra de Deus, ela tem muito mais interesse em dizer o que é o sexo santificado do que em definir as inúmeras variáveis do que é um sexo profano. Por que isso? Porque o sexo santificado, ele é muito mais fácil de definir. Ele acontece numa aliança monogâmica, heterossexual, entre um marido e uma mulher, chamada casamento. Então, dentro do contexto do casamento heterossexual, monogâmico, sem aventuras extraconjugais, esse é o ambiente onde o sexo santificado ele acontece. O que é o sexo profano? É tudo aquilo que é fora desse padrão criado por Deus. Então, nós vamos ter aqui inúmeras possibilidades. Nós vamos falar de adultério, nós vamos falar de fornicação, nós vamos falar de um sexo solitário, de masturbação, nós vamos falar de sexo casual, nós vamos falar de sexo virtual, nós vamos falar de consumo de pornografia. Não há limites para as inovações e para as distorções deste modelo criado por Deus. O sexo santificado é o único que é de fato abençoado, é o único de fato criado por Deus, incentivado por Deus, presente de Deus para nós. Tudo aquilo que tem de alguma maneira semelhança, mas distorções com esse sexo, isso é um sexo profano, contrário a Deus, não santo, impuro, e disso nós devemos fugir. Quando a gente pensa que nós precisamos apimentar a relação para que o sexo possa ser bom, nós já entramos por um caminho de buscar num sexo contrário aos parâmetros de Deus, uma satisfação que ele nunca vai entregar. A Bíblia fala que abismo chama outro abismo, O que é isso? Você está num caminho buscando satisfação, mas num caminho que ele é insaciável. Nunca será suficiente. Você sempre procurará novas formas, você sempre ultrapassará novas fronteiras, sempre procurará ali um novo apetrecho, um novo brinquedo. Por quê? Porque as coisas nunca trarão a satisfação que você tanto deseja. Por quê? Porque a satisfação do seu coração encontra-se nos presentes que o seu Criador Deus deu a você. Este sexo deturpado não é o que Deus criou. Então, sim, você vai ter momentos de êxtase, de prazer, que são passageiros. Eles simplesmente vão, eles vêm, eles passam, e você então, como alguém drogado, como um viciado, você vai buscar logo o próximo barato mais intenso, a próxima experiência mais marcante, e isso não tem fim. É por isso que tantas pessoas hoje são viciadas em sexo, é por isso que tantas pessoas têm as suas vidas destruídas por conta do sexo, é por isso que pessoas se submetem a processos, a situações, a tratamentos tão absurdos por parte de outros,
porque não consegue viver sem sexo. Verdadeiras pessoas que se tornam ninfomaníacas porque estão num caminho insatisfatório buscando satisfação. Agora o outro lado é verdade. Dentro do casamento, da união monogâmica, heterossexual entre um marido e uma mulher, meus amigos, você tem ali liberdade. Você tem a possibilidade de experimentar e de tentar e de inovar. E não é sempre aquele sexo burocrático, né? Aquele sexo água com açúcar, preto e branco. Existe toda uma possibilidade disso ser algo intenso, de ser algo prazeroso, de ser algo surpreendente. Isso depende do seu cônjuge e de você. Se vocês realmente desejam aprofundar a vida sexual de vocês, encontrando ali novas maneiras onde vocês vão sentir prazer dentro dos limites de uma aliança monogâmica, heterossexual entre um marido e uma mulher, olha, Deus dá isso de presente para vocês. Então, você não precisa procurar naquilo que é a distorção do sexo uma satisfação que você nunca vai encontrar. Você pode, dentro do casamento, buscar um sexo cada vez mais pleno, mais satisfatório e com a certeza de que você não está se relacionando com alguém que vai simplesmente apresentar para você um personagem, uma performance, alguém que vai fingir que está bom quando não está, alguém que vai simular prazer quando na verdade está doendo. Não, essa pessoa vai ser honesta com você. Ela vai dizer, olha, assim está muito bom, continua. Assim não está fazendo nada, pode parar. Vai te ajudar não só a ter prazer, como também a fornecer mais prazer para o outro. Não tem como um relacionamento assim não ser cada vez mais satisfatório. Existe uma verdade quando a gente diz que a vida sexual saudável de um casal é um sinal de que eles estão vivendo bem a vida comum do lar, eles estão se entendendo. Há uma verdade nisso. Mas, por outro lado, nós precisamos entender que o que cada um tem como bom, como satisfatório, como prazeroso, isso depende de onde essa pessoa traz as suas convicções. Se a pessoa tem esses parâmetros, esses critérios definidos pela Bíblia, ou se ela é alguém que tira os seus critérios do que é bom e do que é satisfatório, da cultura vigente, do mundo, da sociedade onde nós estamos. E eu digo isso por quê? Porque nós vivemos numa cultura que é obcecada por sexo. Um sexo animal, né? Um sexo contrário aos desígnios de Deus. Um sexo que por vezes é ultrajante, desrespeitoso, violento. Na verdade, nós pornografamos aquilo que é o sexo criado por Deus. E hoje nós olhamos para a pornografia como a expressão de sexualidade normal. Nós até temos o desejo de, nas nossas relações, nós termos ali algum tipo de experiência ou de performance semelhantes do que atores e atrizes pornôs fazem. Por quê? Porque nós pornografamos a nossa compreensão do sexo, certo? Então, nesse sentido, se um indivíduo ele tem uma expectativa pornográfica do que será a sua experiência sexual, essa pessoa, se ela está casada com um cristão, ela não vai encontrar isso. E graças a Deus, porque esse é um cristão de verdade, tá bom? Não vai encontrar isso. E aí essa pessoa pode dizer, o sexo é ruim, o sexo é burocrático, né? A gente não está se entendendo. Não, na verdade, é que você precisa se arrepender, porque você está permitindo que uma visão distorcida e pornográfica do sexo, ela mude a sua compreensão e faça com que você enxergue o que é bom de maneira ruim, certo? Então esse é um problema que muitos casais têm. Por isso que eu disse, via de regra, quando a gente está falando aqui de casais cristãos que formam suas convicções a partir do que a Bíblia orienta, o sexo é um bom sinal de que esse casal de fato está se entendendo. Uma vida sexual saudável é sinal de que eles estão caminhando bem. Mas existem situações, existem casais até mesmo entre cristãos, que não têm a sua mentalidade de sexo formatada pelas escrituras. E aí, nesse sentido, é natural que haja frustrações, e em alguns casos é bom até que existam essas frustrações. Para quê? Para que essa pessoa seja levada ao arrependimento, possa ter a sua mente renovada e passe a reenxergar o sexo como a Bíblia o define. Olha, a resposta simples seria não existe casamento sem sexo, né?
O apóstolo Paulo diz isso lá na carta dele, na primeira carta dele aos Coríntios, dizendo que o marido e a esposa não devem negar-se um ao outro, a não ser por um breve intervalo e para dedicar-se à oração. E depois disso devem retornar para estar um com o outro. Então não deve haver, biblicamente, casamento sem sexo. Essa é a regra, essa é a resposta fácil. Porém, nós temos algumas situações de exceção, onde, nesse caso, um cônjuge acaba se sacrificando e sacrificando também as suas expectativas sexuais para a manutenção da união do casamento. Eu estou pensando aqui, por exemplo, no caso de um acidente grave. No caso de um dos cônjuges se tornar alguém em estado vegetal, estar em coma. O casamento ainda existe, eles ainda são indivíduos casados, eles ainda são uma só carne, ok? Mas não há mais a possibilidade, né, da união sexual entre eles. Então, quando nós nos casamos com alguém, é por isso que é muito importante nós prestarmos atenção no que nós estamos dizendo nos votos, certo? É na saúde, é na doença e até que a morte nos separe. Nós continuamos casados, mesmo quando nossos corpos já não permitem que nós estejamos unidos em sexo. Então, em situações normais, sim, o sexo faz parte do casamento e não deve haver um casamento sem sexo. Mas nós temos situações de exceção. Nesse caso, a união do casamento ela é maior do que a união sexual. E mesmo não tendo mais o sexo, eles continuam sendo uma só carne. E eles permanecem juntos. Quando a gente fala de casais casados, o parâmetro bíblico é que eles não devem negar-se um ao outro, certo? Na verdade eles devem apenas fazer isso se for de comum acordo, por um breve tempo, para dedicar-se à oração. Ou seja, em todo o restante do tempo, a regra é que eles devem estar ali buscando e permitindo ser buscados para que eles tenham vida sexual intensa e ativa. Esse é o parâmetro para casais casados. Quando nós falamos de castidade, né, ou de abstinência, ou de celibato, né, termos que às vezes a gente mistura na nossa percepção, isso são parâmetros que podem orientar a vida de um solteiro ou de um viúvo, ok? Então, nesse caso, aí o indivíduo pode ter ali uma convicção de permanecer casto por toda a vida, certo? Pode ter ali um chamado ao celibato, pode ser alguém que abstém-se de sexo porque faz parte das liberdades que Deus dá a ele para que ele possa escolher a melhor maneira ali de servir a Deus com a sua vida. Uma vez casado, a orientação é: o seu corpo não pertence a você. O seu corpo pertence ao outro, certo? E o do outro também não pertence a ele, pertence a você. E dentro dessa dinâmica onde o meu corpo não é meu, é do outro, a orientação bíblica é: não se privem, não se neguem um ao outro, tá bom? Então, assim, dentro do casamento, mesmo que seja de comum acordo, não vamos ter sexo, não vamos buscar sexo, isso vai contra a orientação bíblica lá em 1 Coríntios, dada pelo apóstolo Paulo.